fala. Né? Estou preocupado já com os cameramen ali, que eles vão ficar doidinhos para lá e para cá, né? Mas ela é inquieta, mas ela faz a gente refletir muito. Então aproveito que vocês aproveitem bastante, que eu vou sentar e vou ouvir também, porque é sempre bom aprender com um colega nosso, com alguém que está do nosso lado, com alguém que estuda e com alguém que pode nos dar dicas, né, de como a gente ser uma pessoa melhor. Então hoje o papo é com a Simone Neto. Aproveitem, viu? Não entendi de quem que ele está falando, mas né? Que a paz esteja conosco hoje sempre. Prazer ter vocês aqui. Sejam bem-vindos. A decisão desse tema de hoje, as leis universais, foi baseada no fato de, muito em breve, nós iniciaremos o estudo do Livro dos Espíritos. Então, anunciaremos datas e horários muito em breve. E porque o Livro dos Espíritos fala da filosofia espírita, não é? E quando nós estudamos o Livro dos Espíritos, nós conseguimos ter uma visão completa da doutrina, né? A espinha dorsal da doutrina, ela está toda ali, contida ali, no Livro dos Espíritos. E hoje nós vamos falar sobre as leis universais. O que são as leis universais? O que é lei? Gente, vocês sabem que eu não vou ficar falando, tem que conversar. Isso é como a doutrina chama, a gente vai chegar lá. O que são leis? Normas de conduta. Normas de conduta, preceitos, que mais? Conceitos, não é? Se eu digo que uma lei é universal, ela quer dizer o quê? Ela é válida onde? Para todos. É válida em todo lugar. Então, se são leis universais, elas são válidas nos Estados Unidos, elas são válidas na tribo indígena, elas são válidas em qualquer ponto onde nos encontremos. Faz sentido? E como nós chamamos as leis universais na doutrina espírita? Parte 3 do Livro dos Espíritos. A gente vai estudar uma por uma. Como chamamos as leis universais na doutrina espírita? Leis divinas ou lei divina ou natural. Eu quis frisar que são leis universais, porque às vezes a gente acha que se a gente estudar a parte 3 do Livro dos Espíritos e estudarmos as leis divinas ou naturais, lei divina ou natural, como chamamos na doutrina, a gente pode se confundir e pensar que as leis divinas são só para os espíritas. É assim? Não, não é? Se uma lei é universal, ela é válida aqui ou na tribo indígena, ela é válida para mim que me considero espírita, ela é válida para o católico, ela é válida para o budista, porque é o quê? Uma lei universal. Ela se aplica a todos e quem é que divide? Nós. Meu livro que está certo, não é? A minha religião está certa. A sua está errada. Eu vou para o céu, eu vou ser salvo, você vai para o inferno. É assim? Se as leis universais são divinas, o que quer dizer uma lei divina? As leis de Deus, se elas são leis de Deus, quer dizer o quê? Imutáveis. Porque as leis do homem são o quê? Imutáveis. Graças a Deus, não é? A sociedade, nós, enquanto humanidade, vamos evoluindo e com um pouquinho de sorte, as leis também o quê? Evoluem. Ou seja, as regras que regem aquele grupo de pessoas também precisam o quê? Evoluir. Não é? Essas são mutáveis. Por isso, então, Kardec vai chamar essas leis de leis divinas, porque elas são leis de Deus imutáveis.
imutáveis. Não só elas são válidas na tribo indígena, como são válidas nos Estados Unidos, como são válidas em São João de Meriti, lá no Rio de Janeiro, isso. Elas também são atemporais, elas são válidas hoje, elas foram válidas 500 anos atrás, elas continuarão válidas, sim ou não? Então, as leis divinas ou lei natural, porque essas leis se encontram aonde? Na natureza. Sim? Então, elas são válidas independente do tempo e do espaço. Por isso, são o quê? Eternas. O que é o eterno? Na definição da doutrina espírita, o que é o eterno? Sempre. Para sempre? Ou que transcende o tempo e o espaço, não é? O eterno é aquilo que, poeticamente, a doutrina espírita diz é o tempo de Deus. Porque Deus não tem tempo. Não é limitado a essa dimensão. Então, as leis divinas ou leis naturais são leis que são imutáveis e eternas, em oposição às leis humanas. Até aí fomos? Até aí tá bacana. Faz sentido? E qual a importância de eu saber o que são essas leis divinas? Para que eu tenho que saber isso? Elas não vão mudar nunca. É? Evolução. Para minha evolução, Como uma bússola. como uma bússola, um GPS espiritual, não é? E eu tenho que ler no livro essas leis. E quem não for espírita não vai saber, porque não vai ler na parte 3 do livro dos Espíritos. Uma salva de palmas para ela, todo mundo! Questão 621 do livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Não é? Então, por que seria importante nós sabermos por que as leis divinas são importantes na nossa vida? Questão 621. Porque não tem como escapar delas. Então, vamos lá. As leis naturais ou divina, parte 3ª do livro dos Espíritos, diz o que se deve entender por lei natural ou divina, né? Sinônimos, nesse caso, como Kardec codifica. Resposta dos Espíritos: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Entendeu o que a gente precisa saber? Que aí quando a gente não está felizinho, o que nos diz a doutrina então? Que nos afastamos de alguma forma daquilo que é lei. Ficou fácil agora? Não. As leis morais, a lei divina ou natural, ela ainda tem uma segunda subdivisão. Elas podem ser leis do mundo físico, leis físicas. Por exemplo, quando eu jogo um negócio, lei da gravidade, né? Quando eu deixo cair alguma coisa, não cai para cima, cai. Só cai para onde? Pela força da lei da gravidade, sim? Então, temos as leis físicas e temos as leis morais. Ambas são leis eternas. Não estamos falando da legislação humana. Isso são os nossos esforços de, o quê? Organizar nossa sociedade. Estamos falando das leis físicas, por exemplo, lei da gravidade. Não é? As coisas tendem a ir para onde? Para o centro da Terra, né? Eu não vou entrar muito nisso aí, não, senão a física vai me complicar, porque eu vou ter essa aula. Mas, é interessante quando a gente fala, as leis físicas, elas são mais estudo e objeto de quê? Da ciência, correto?
E alguém famoso aí disse que a ciência é muito boa para nos explicar o quê? Como as coisas funcionam. Não é objeto da ciência nos dizer por que as coisas funcionam. Mas ela nos mostra o mecanismo. A lei da gravidade só começou quando ela foi descoberta? Não, sempre existiu. Não é? Tudo sempre caiu para baixo. Sim? Porque eu quero fazer o paralelo com as leis morais. Independente de nós a conhecermos ou não, elas existem. Faz sentido? E aí você fala, como é que pode ser lei? Se a gente está vendo, olha, dá uma olhadinha ao redor e a gente parece que não deve estar rolando. Vamos lá, vamos voltar para a ciência. Ptolomeu, um filósofo grego antiquíssimo, velhinho. Ele foi o primeiro a dizer assim, a Terra é redonda. Me desculpem os terraplanistas, sorry. A Terra é redonda. Tá? Ptolomeu, lá atrás. Aí teve um outro filósofo, astrônomo, espetáculo, cientista. Tinha um nome infeliz, mas era de uma inteligência espetacular. Erastóstenes. Legal ele, né? Que nome. Já podem guardar para quando tiverem neném. Ele, 200 anos antes de Cristo. 200 anos antes de Cristo. Ele concebeu a equação matemática que provaria o quê? Que a Terra é redonda. Então, primeiro veio a intuição do sábio, né? Do filósofo, do que está conectado, que vem, e a ideia é colocada para fora. Aí vem a confirmação matemática do nosso amigo Erastóstenes. Infeliz, né? Só em 1500 e alguma coisa, 1512, sei lá, Fernando de Magalhães, o que ele faz pela primeira vez? O que ele realiza? A primeira viagem de circunnavegação. Então ele pega, sai lá da caravela de um ponto, vai sempre na mesma direção, dá a volta até chegar onde? No ponto de origem, de onde saiu. E aí ele prova com a experiência o quê? Que a Terra é redonda. Sorry. Não é? Então nós temos, olha o tempo que o conhecimento humano passa até conseguir comprovar aquilo que o filósofo intuído soube 200 anos antes de Cristo. Aquilo que o matemático, o sábio, colocou em termos matemáticos. O matemático colocou em termos matemáticos. Numéricos. Também 200 anos antes de Cristo. Até chegar no século XVI, para o homem experienciar aquilo que já sabíamos intuitivamente e matematicamente. Até ali ainda estava gente, e ainda continuou gente sendo queimada porque dizia o quê? Não, a Terra é o centro do universo. Quando passar ali de onde eu vejo, eu caio, não é? Então, o pensamento humano e o conhecimento humano, ele passa por etapas. Eu dei esse exemplo para a gente manter a esperança de que as leis morais também se realizarão em nós. Não? Não é? E começa por onde? Ainda mais que agora a gente sabe que a nossa felicidade depende dela. Aí, como que é isso? Como que é isso? Então, se eu sigo as leis morais, as leis divinas, aquilo que é verdade independente do tempo e espaço, eu sou feliz. Se eu as transgrido,
eu sou o quê? Infeliz. Então, qual é a pergunta que devemos fazer quando não estamos o quê? Felizes. Lindo. Senhor, está um espetáculo, hein? Qual a lei que eu estou transgredindo? Nas palavras da gente aqui, o que que é? Onde que eu pisei na bola? O que que eu fiz de errado? Sim? Não é? Onde é que eu falhei? E, by the way, já fiz isso antes, está acontecendo de novo. Acontece isso muitas vezes, né? Não? Enquanto a gente não pega, enquanto não cai a ficha, a gente vai cair no mesmo problema. O bom é que vai ficando menorzinho, pelo menos na minha experiência, né? Primeiro vem aquele... Depois vai ficando menorzinho. Até que a gente entende 100% e aquilo vai embora. Você já adquiriu aquela experiência. Você já entendeu aquele aprendizado. Aí tem mais encrenca pra gente descobrir. Não para nunca. Não é? Então vamos lá. A lei natural é a lei de Deus. É a nossa verdadeira, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Ele não está falando para a alegria do homem. Ele está falando para a felicidade. O que é ser feliz no conceito espírita? Ser realizado. Boa. O que Jesus disse? Minha felicidade não é desse mundo. Não é desse mundo material, desse mundo físico. Ele é da onde? Dessa outra dimensão. Não é para depois que a gente morre também, não. Dá para ser feliz aqui. Mas a nossa felicidade nós não vamos obter comprando carro novo. Pouquinho. Não é? Ou seja, só para deixar claro que essa felicidade vem de um outro lugar que não é a fisicalidade que vai me saciar. Faz sentido? Ela vem da onde? Onde está gravada a lei de Deus? Na nossa consciência. Isso quer dizer o quê? Se a minha consciência está tranquila, eu tenho paz. Nesse outro local, que independe da minha experiência terrena, eu estou tranquila com a minha consciência. Então, pergunta para vocês, pode estar tudo errado na minha vida e eu estar em paz, sim ou não? Sim. Sim. Eu descobri isso na prática. No pior momento da minha vida, eu me dei conta que o mundo estava caindo, mas eu só tinha uma coisa going for me. Eu estava, lembra, né, amiga? Lembro. Em paz. Porque a paz na consciência é a única coisa que nós vamos levar conosco. Sim? E eu posso estar, ao contrário, sem paz e feliz? Não. Não. Posso estar alegrinha, né? Posso estar fingindo, não posso? Mas se as leis de Deus estão gravadas na minha consciência, então qual é a importância de eu me conhecer? Tadã! Fala, Alexandra! Alexandra, momento comercial. Nós vamos começar um grupo de apoio aqui no centro, também não tem data. Mas vai ter. Chamado Coragem para se Achar. Onde nós vamos aqui nos reunir e a única coisa que é requerida é o quê? Coragem. Está no título. Coragem para se achar. Porque às vezes é melhor a gente não se achar. O que você ia dizer?
ela vai ser a moderadora do espetáculo. Aqui mesmo em momentos em que... Agora até perdi o fluxo do que vocês estavam dizendo. Pois é, mas a gente vai ter coragem, vai se achar de novo. Vamos achar aquele pensamento. Enfim, que a gente... Você tinha feito uma pergunta, qual é a pergunta mesmo? Podemos estar infeliz e ter paz, e podemos não ter paz e estar felizinho, alegrinho. Esse é o contraponto, né? A gente estava perguntando se a lei divina está na nossa consciência. Aí era a pergunta, por que não tem paz? Por que a gente precisa se conhecer? Por que a gente precisa se conhecer? Ai, alguém estava prestando atenção, inclusive eu, né? Se a lei já está gravada aqui, por que, então, não é? Que eu preciso me conhecer. A doutrina fala, tem que se conhecer, autoconhecimento. Vai lá no grupo, coragem para se achar. Achar onde? Não é? Fazer as opções corretas. Então. Justamente, para você poder fazer as escolhas corretas. Poder seguir o seu caminho, né? Poder ver como, para você aplica isso. Não é alterar a lei, mas é ver no seu contexto, nas suas situações, né? Como você vai estar, como você está atuando em cima dessas. E eu acho também que é para ver onde a gente não está atuando também, porque é uma coisa inconsciente. Não Aí é na hora de consciente. dormir, a gente não consegue dormir. Não é consciente, mas está tudo atrapalhado, não sabendo o que está fazendo errado, por isso que precisa se conhecer, para ver onde é que eu estou desviando das leis, o que está fazendo tudo errado. Então, o fato de sabermos que essa consciência, essas leis estão gravadas na minha consciência, eu não preciso de livro, eu não preciso de religião, eu não preciso de nada. Eu só preciso o quê? Me analisar. Sim? Por que isso está me incomodando? Por que eu fiquei tão nervosinha depois que eu falei mal com o fulaninho e eu podia ter falado de outra maneira e aí aquilo fica o dia inteiro na minha cabeça e a gente não consegue dormir em paz? Por quê? Porque nós sabemos quando pisamos na bola, ou sou só eu? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Não é? Então imaginem agora o desespero de mentir, o desespero de caluniar. O problema não é o caluniado, é? Viu que volta que a gente dá? O problema não é o caluniado. De quem é o problema quando somos desonestos no mundo? Não é? Porque ele sabe que está faltando aqui a verdade. E de onde vem essa necessidade da mentira, da calúnia, do magoar o outro? De onde vem isso? Das nossas o quê? As nossas feridas, não é? Então, uma pessoa que está tão preocupada em fugir da própria tranquilidade, da própria harmonia, da própria consciência tranquila, para caluniar o outro, para passar a perna no outro, para mentir para o outro, ela está feliz? Não. Nunca. Lei. 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 Então, assim como o outro ponto que é fundamental ao entendermos que as leis estão na nossa consciência, é que nos leva à consequência de raciocínio óbvia de que quem é que nos julga? É um Deus mau, forte, fala, você vai para o inferno, você vai para o céu? Quem é que nos julga? Nós mesmos. Então, a gente sai desse medo do externo, desse medo do pai vingador, não é? Daquele Deus autoritário. Não é? E a gente entra em que ramo? Da responsabilidade pessoal,
da minha necessidade de me conhecer, para poder me fazer feliz e fazer o outro feliz. Para poder ter relacionamentos saudáveis, para podermos evoluir juntos. Faz sentido? Não é? Então o julgamento não vem de fora. O julgamento vem de dentro para fora. Vem na hora que a gente se olha no espelho. Sim? Era melhor de outra maneira, né? Que aí a gente finge. E aí é que nasce a hipocrisia, a famosa hipocrisia que Jesus falou 23 vezes no Testamento. Ó, hipócritas! Sabe o que era hipócrita? O ator. Ó, seu fingidor. É o ator, ofendendo os atores, né? Porque os atores o fazem profissionalmente. Nós fazemos em nossas vidas diárias todo o tempo. Fingimos o que não somos, falamos o que não queremos dizer, omitimos. E aí, o que a gente tem que fazer com a nossa própria hipocrisia, com o nosso próprio mentir para nós mesmos? O que a gente tem que fazer para ser feliz? Voltar para as leis de Deus. É o quê? Socar na bisaca. Eu não sei o que isso quer dizer. Soltar na bisaca, vulgo, temos que dar marcha ré e voltar a se alinhar. Para isso, a gente tem que ter consciência de viver. Senão a gente solta na bisaca, é isso? Solta. Foi, gente? Foi ou não foi? Foi. Então, quem é que vai fazer o curso do Livro dos Espíritos? As leis morais são bárbaras. Kardec fala, resume em 10 leis gerais, né? E hoje a gente só vai ficar nessa definição das leis. E aí, na 625, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Resposta mais curtinha do Livro dos Espíritos. Né? E aí eu gostaria de ler a parte que a gente nunca lê dessa questão, que é observação, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral e que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos-la oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Agora, quanto aos que, pretendendo instruir o homem na lei de Deus, o têm transviado, ensinando-lhe falsos princípios, isso aconteceu por haverem deixado que os dominassem sentimentos demasiado terrenos. Vaidade, orgulho, egoísmo, necessidade de poder. Terrenos. E por terem confundido as leis que regulam as condições da vida da alma com as que regem a vida do corpo. Muitos hão apresentado como leis divinas, simples leis humanas, estatuídas para servir as paixões e dominar os homens. Out, né? À toa que queimaram muito o Livro dos Espíritos, né? Olha quanto puxão de orelha nas religiões formais. Estamos falando mal das religiões formais? Não, só um pouquinho. Não. Não é? Porque quem é que faz a religião formal? Nós. O problema não está nas instituições. O problema está em nós. Em como as dirigimos, em como as frequentamos, em como usamos
em nossas vidas diárias, dentro ou fora da igreja, dentro ou fora da sinagoga, dentro ou fora do centro espírita, como nós nos relacionamos com o outro e com nós mesmos. Essa religiosidade é que nós temos de ter todos os dias da nossa vida. E aí, quando eu chuto o balde, o que acontece? Nada. Ups, chutei o balde, me dei conta, que beleza, good for you. Volto pra cá. Me confundi, me equivoquei, e tá tudo bem. Que bom que a gente tem consciência quando a gente se equivoca, quando a gente erra. Aí a gente faz o quê? Volta atrás, baixa ré e conserta o erro. Entendi. E tenta não errar mais. Uma salva de palmas pra Jaque. Repara, não é? Então, a lei divina está gravada na minha consciência. O que é consciência? É Deus em nós. Ih, que bonito, olha, ficou poeta isso, Deus em nós. Esse pedacinho dele dentro da gente. Dizendo, olha, aqui é o O caminho. que é essa nossa consciência? Isso é um termo que abstrato? O que é essa consciência? Nosso espírito, né? Nossa consciência reside ali. O que é essa consciência? Quando eu consigo me autoanalisar, eu tenho o que de mim mesmo? Uma percepção. Eu me percebo, eu me vejo. Essa é a diferença entre nós e os outros seres vivos. Nós temos consciência de nós mesmos, ou seja, nós somos capazes de nos enxergar. A nossa consciência é a nossa percepção da alma. É o nosso entendimento de quem somos, de onde estamos e a que viemos. É o autoconhecimento de nós mesmos. Pronto. E aí, a gente pula lá para o final do Livro dos Espíritos e tem uma mensagem, cadê a Fátima? De Paulo, que diz assim: gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Gravitar para a unidade divina. Eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Justiça, amor e a ciência. Em nenhum lugar diz o que os outros vão pensar de você. Em nenhum lugar diz o que você vai parecer para o seu vizinho. Em lugar nenhum fala de algo externo ao seu relacionamento com você mesmo, com o outro e com o divino. Como que Jesus colocou isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a? Leis divinas, imutáveis. Estão escritas no livro da natureza, não vão mudar em 300 anos e eram as mesmas há 500 anos atrás. Gravitar para essa unidade, onde todos nos vemos uns aos outros como elos da mesma corrente, como partes desse mesmo todo, partes integrantes, conscientes, plenas da nossa verdade. E é nesse exercício que estamos, não é? Nessa construção interna de estarmos conscientes de que eu tenho dentro de mim esse GPS que me diz: vai por aqui, vai por ali, cala a boca, né? Vai dormir, não fala nada, fala agora. Não é? Essa consciência, esse fluxo que te diz e que nos diz como fluir nesse universo, como fluir nas nossas relações, visando sempre o quê? Desenvolver esse amor que já existe dentro de nós, expandir essa luz que já é centelha dentro de nós e cada vez mais sermos conscientes
de quem somos. Somos a parte mais bela da criação. E com isso vem a responsabilidade de sermos co-criadores no amor, na harmonia e na beleza. Vejo vocês no curso. Obrigado, Simone. Só para avisar vocês que os passos vão ser dados nas laterais aqui e alguém vai estar chamando vocês. Vocês vão sentar nessas cadeiras que estão aqui, vai ser nessa área aqui, tá bom? Eu queria convidar o Fabinho para fazer a vibração. Vamos lá, então. Mais uma vez reunidos. E se a gente chegou até aqui, vamos aproveitar cada segundo. Que o segundo agora não vai voltar. Nossos mentores, a espiritualidade de luz presente, nos envolve com o amor de Jesus, da cabeça aos pés. E como uma noite, um céu limpo, cheio de estrelas sobre nós. Pontinhos de luz vão caindo sobre a nossa cabeça. Reequilibrando o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual. Retirando das nossas mentes aqueles pensamentos negativos, repetitivos, tirando dos nossos corações os maus sentimentos, mágoas, rancores, libertando as nossas mãos, os nossos pés de amarras que nos prendiam às nossas próprias falhas. Vamos nos libertando, nos soltando, para que então a gente possa buscar esse entendimento de quem somos, o que precisamos fazer, com quem precisamos fazer e caminhar para frente. Se a gente olhasse para dentro do nosso cérebro agora, do nosso crânio, a gente viria ele todo iluminado, uma luz intensa, branco-amarelada, que nos conecta a esse flow universal, que é a verdade de Deus, que está presente em nós. É só a gente se conectar, que ela vem em forma de pensamento, em forma de sentimento, nos reequilibrando, nos intuindo.
Jesus da cabeça aos pés. Vai ficar conosco durante toda essa semana, para que nada de mal nos aconteça no trabalho, no trânsito, nossa casa. Que possamos levar a todos que ficaram em casa esse sentimento de amor e de paz. Graças a Deus.